está. Pronto, então tá. Então tá gravando aqui. O pessoal sinalizou para mim que estava vendo os slides, né? Então eu continuo conversando aqui com vocês e vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, com relação à escolha do tema, isso aqui ó, eu coloco assim como sendo um ponto muito importante, né? Porque o projeto de pesquisa, né, que vocês vão escrever, que os professores vão ter acesso, vão ler, ele já vai sinalizar o interesse de vocês, né? Então, vocês vão escolher uma linha de pesquisa, né? Se vocês vão querer educação e pesquisa em contabilidade ou a parte de gerencial, né? Mas o tema de vocês, ele já direciona para aquilo que vocês têm mais afinidade, que vocês gostam, né? Então, a escolha do tema, ela é muito importante, né? E como é que a gente escolhe um tema, né? Aí eu coloquei, pergunte a você mesmo, né, qual é o tema que mais tem o interesse em discutir. Então, quando a gente está dentro da graduação, por exemplo, a gente tem um leque ali de oportunidades, de temas, né, de assuntos que a gente vê no decorrer da graduação. E aí, essa é uma oportunidade, né, para a gente perceber, olha, eu estudei contabilidade ambiental e me chamou a atenção, eu estudei contabilidade tributária e me chamou a atenção, eu estudei quaisquer outros temas que a gente tenha estudado, né, dentro da graduação. Eu gostei de uma parte gerencial, né, que foi explanada numa determinada aula. Então, essa é a importância de vocês escolherem um tema, né? Por quê, né, que é importante? Porque vocês vão, no desenvolvimento de uma dissertação de mestrado, né, que são, o mestrado ele tem duração de 2 anos, e a gente geralmente, né, a gente começa a escrever a tese, né, a dissertação, perdão, a gente começa a escrever, ou minimamente desenhar ela, já no finalzinho do primeiro semestre, né, segundo semestre, a gente já começa a escrever, né? Então, a gente vai ficar, se a gente for pensar, 1 ano e meio escrevendo sobre aquele tema, né? E, então, a gente precisa gostar daquele tema, né? Porque aí a leitura ela vai ser mais prazerosa, né? Vai causar mais curiosidade para a gente encontrar leituras, né? E fazer essas leituras, tá? Então, após a escolha do tema, o que é importante a gente se perguntar, né? Esse tema, ele é relevante pesquisar? Porque, às vezes, a gente tem interesse num tema e quando a gente vai buscar sobre aquele tema, a gente vê que aquele tema ele já está bem esgotado, né? Já falaram muito sobre aquele tema. Então, a gente tem que ver. E como é que a gente pode ver isso, né? Às vezes, vocês têm um tema e vocês têm interesse, aí vocês colocam lá no Google Acadêmico, por exemplo, ou em qualquer outra base, né? Na Scopus, né? Que a gente tem acesso pela FURG, ou na Web of Science, né? Que é outra base de dados que a gente pode procurar. E aí vocês colocam, né, o tema de vocês e aparece alguns artigos lá de 2002, 2003, 2004, e não aparece muitos artigos atuais, né? Então, talvez pode sinalizar que aquele tema ele já ficou um pouquinho para trás, né? Quando a gente está pesquisando, por exemplo, um tema envolvendo parte de tecnologia, a gente também tem que ficar muito atento, né? Porque aí a gente não pode pegar uma leitura de um artigo lá de 2005, 2006, né? Porque a tecnologia, ela está sempre, né, evoluindo, né? Então, quanto mais recente aquele artigo, né, aquele trabalho que a gente vai ler para se basear, ele é importante ser mais atual, né? Porque a gente está falando de tecnologia. Esse tema é novo, né, como eu comentei agora nessa parte, né, da tecnologia ou quaisquer outros temas, né, que vocês forem trabalhar dentro da perspectiva contábil, esse tema é novo, e como é que a gente sabe, né, além da gente olhar dentro dessas bases de dados, né, para ver o que os autores estão falando, qual foi a data, né, que aquele trabalho foi publicado, quanto mais recente é melhor. A gente também pode tirar essa dúvida com professor, né, que tem afinidade desse determinado tema,
e que também pode dizer, né, olha, esse tema ele está sendo bem discutido atualmente, né, então isso já é um ponto que a gente pode explanar, né, e imergir no tema. Esse tema traz ganhos para a ciência, né, e para a sociedade, então isso a gente começa a ver fazendo as leituras, né, então a gente pega 1 ou 2 artigos, vai fazendo suas leituras, né, vai vendo se aquele tema, poxa, o que aquele tema ali ele agrega, né, para o conhecimento científico, né, e o que ele pode agregar para a sociedade, né, para a sociedade pode ser a nível geral, pode ser para nós, para o campo da nossa área, né? O que isso vai agregar, por exemplo, a nível profissional, né? Para a carreira do contador, o que isso vai agregar para a carreira docente, dependendo do tema que a pessoa está pesquisando, o que isso vai agregar para os acadêmicos em contabilidade, então, dependendo do público, né? O que vai agregar, né? E se eu conhecer minimamente, né? Eu conheço minimamente esse tema, né? Então, assim, eu quero falar sobre um ponto que eu encontrei lá dentro da contabilidade tributária, né? Mas eu conheço minimamente aquele tema, né? Então, eu preciso primeiro fazer algumas mínimas leituras, né? E perceber se eu entendo mesmo aquele tema em que eu quero imergir, né? Até mesmo porque a gente vai ter que encontrar ali, desenvolver ali um problema de pesquisa, né, o objetivo, né. E aí eu coloquei, né, o senso comum versus ali a escrita científica, né, o conhecimento científico. E por quê, né? A gente está falando de conhecimento científico, né? Então, quando a gente fala de conhecimento científico, né, a gente está falando ali de ciência, de desenvolvimento de trabalhos que eles têm um crivo maior, ou seja, ele passa por quando a gente vê um artigo publicado numa revista, por exemplo, aquele trabalho, né, aquele artigo, ele foi publicado na revista porque ele sofreu a avaliação de profissionais que conhecem sobre aquele tema e que entendem que aquele artigo ele é relevante para a ciência, né? Então, por isso ele merece ser publicado. Tá? Não que o senso comum ele não é importante. O senso comum ele também é importante, né? No sentido de que, por exemplo, a gente fala muito, né, do senso comum quando a gente fala da parte do pessoal que tem conhecimento da agricultura, que foi um conhecimento passado já de gerações em gerações, e a pessoa tem aquele conhecimento já profundo. Não é um conhecimento científico, mas é um senso comum. Então, ele não deixa, não é que ele não seja importante, ele também é. Mas dentro da nossa perspectiva, né, de pesquisa, nós nos pautamos pelo conhecimento científico, ou seja, aquele conhecimento que ele teve um crivo, né, de avaliação por pessoas que sabem daquele, estudaram, né, por vezes, assim, muitos anos dentro daquele tema, e que tem uma capacidade, né, mais forte, digamos assim, de dizer que aquele trabalho, ele é um trabalho que merece, sim, ser publicado e merece que outras pessoas tenham acesso dele, tá? Tenham acesso a ele, tá? Sobre a introdução, né, quem já está com o seu projeto assim, em andamento, né, o que eu sugiro? Assim, dá uma olhadinha, né, para ver se a introdução que foi feita no trabalho, se ela contempla esses itens, porque eu digo para vocês, assim, na época que eu fui fazer o meu, em 2017, né, quando eu fui elaborar o meu projeto de mestrado, eu, sinceramente, dizendo para vocês, eu olhei assim, eu vi a palavra introdução, eu digo, o que eu vou colocar dentro da introdução? Eu não sei o que eu posso falar, eu sei que eu tenho que falar do tema, né, eu sei que eu tenho que propor um problema, mas o que mais, né? Então, foi muito, para mim, foi muito difícil essa estrutura, né? E aí, quando eu entrei no mestrado, eu tive uma aula de metodologia com a professora Débora, na época, e que ela mostrou esses pontos, assim, né? O que teria dentro de uma introdução para que ela mostrasse, assim, um direcionamento, né?
E aí isso eu levei para mim e eu compartilho nas oficinas, né, que foi um conhecimento que ela passou para a gente, que foi muito útil e que até hoje essa estrutura aqui, ela é utilizada nos TCCs, né, quando são em formatos de artigo, nas monografias, nas dissertações, nas teses, é essa mesma estrutura. Claro que, dependendo do nível, a profundidade ela é maior, né? Mas a estrutura é essa mesma, tá? Então, quem já está com o projeto em andamento, dá uma olhadinha, né? Ver se contempla, né? Esses pontos que a gente vai conversar, né? O que precisa conter dentro da introdução, né? Contextualizar, falar o que é a lacuna, o problema, os objetivos, né? Geral e específicos, justificativa e as contribuições. A gente vai vou comentar sobre esses pontos aqui com vocês. Por exemplo, o que é o contextualizar? Contextualizar é como vocês vão conversar com um amigo de vocês sobre alguma coisa, né, que aconteceu. Vocês vão contextualizar antes, né? Oh, você se lembra daquele assunto que eu falei com você? Ah, então, esse foi a resposta que eu tive. Então, a gente contextualiza para depois, né, fazer a pergunta, né, ou passar alguma informação. E isso não é diferente aqui, né? Então, esse contextualizar, a gente vai apresentar para o leitor o tema que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai, de uma forma muito resumida, eu coloquei aqui, porque geralmente a parte da contextualização não é regra, tá? Mas a parte da contextualização dentro da introdução, geralmente ela aparece ali nos 2 primeiros parágrafos, tá? Alguns colocam 3 parágrafos, né? Mas aí dependendo, né, do número de páginas que é exigido, né? Isso é importante vocês verem também quanto de número de páginas, né, que é exigido no projeto, né? Se eu não me engano, são no máximo 10 páginas, já contando com as referências, né? Então, isso também tem que cuidar, né, para não ultrapassar. Eu não sei se tem um número de páginas mínimo também, né? Isso é importante cuidar. Então, contextualizar, o que a gente fala dentro dessa contextualização, né? A gente vai falar do tema, tá? Mas o que eu vou falar sobre esse tema? Como que eu vou iniciar? Então, aqui eu coloquei algumas sugestões, tá? Não é regra, tá? Mas, se eu estou falando de um tema, eu vou ter que falar minimamente, né? Quando que ele surgiu, ou seja, a linha temporal dele, né? De nascimento. Então, eu estou falando de um tema lá dentro da contabilidade sobre tecnologia, aí eu vou contextualizar. O tema X, ele teve início em 2005, né? E ele foi expandindo com o passar dos anos até chegar nesse conjunto que se tem hoje. Tá? Então a gente vai trazendo essa linha temporal. Onde surgiu, né? Então a gente está falando num contexto nacional, a gente pode citar algum contexto internacional, porque de repente a gente está vendo um tema dentro da tecnológico ou quaisquer outros temas que eles não tiveram origem aqui nacionalmente, eles tiveram origem fora. Então, a gente menciona, olha, teve origem em tal lugar e ele chegou aqui a nível nacional e está sendo desenvolvido assim, assim, tá? Outro ponto, né? Quais os principais aspectos que envolve esse tema, né? Que vocês estão trazendo, né? Não necessariamente vocês vão mencionar eles todos, né? Mas, por exemplo, se vocês estão falando sobre tecnologia, então um dos principais aspectos, né, é a parte de crescimento tecnológico, de inovação tecnológica, expansão da tecnologia, né? E para quê, né? Para o incremento da profissão. Outro aspecto, né, do tema de vocês. O tema de vocês tem um aspecto mais social. Então, por exemplo, eu estou falando lá de empreendedorismo feminino, como eu coloquei ali embaixo o exemplo, né? Então, seria essa conexão que vocês precisam trazer, né? Desses principais aspectos que compreende o tema que vocês estão trazendo, tá? E também se ele se refere a um público específico, né? Então, eu estou falando de empreendedorismo, tá? Mas qual é o empreendedorismo que eu estou falando? Eu estou falando do empreendedorismo feminino. Então, todos esses pontos principais, né, da linha temporal, se ele é de um contexto nacional,
regional, internacional, quando que ele surgiu, qual é o principal aspecto que envolve, né? Qual é o público que ele está envolvendo, né? Se são, por exemplo, os acadêmicos de contabilidade, se eu estou falando lá de uma contabilidade mais a nível gerencial, porque a intenção é ver sobre gestores, né? Então, eu coloquei ali embaixo a contextualização, você vai colocar de forma direta o tema que você pretende abordar. Tá? Então, aqui são algumas sugestões de como que esse tema ele pode aparecer nesses 2 primeiros parágrafos, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para mostrar para vocês. Já no início, né, esses autores, eles colocam a mídia social, então a gente já sabe que vão falar de mídia social. Depois, mais adiante, ó, nesse contexto de aceitação do uso de tecnologia, então estão falando de mídia social e uso de tecnologia. Mais adiante, ainda no primeiro parágrafo, eles comentam, assim sendo, cada vez mais as informações são facilmente encontradas nas diversas mídias sociais, como as disponibilidades por meio do YouTube. Então, a gente já sabe que a mídia social é o YouTube, e eles vão falar do uso de tecnologia. No segundo parágrafo, eles já colocam que o uso de vídeos no YouTube também pode favorecer o desempenho de estudantes de contabilidade. Então, provavelmente, eles vão falar da mídia social YouTube, o uso da tecnologia na perspectiva de estudantes de contabilidade. E qual é a conexão dessa mídia social do YouTube? Eles vão falar ali, ó, sobre a qualidade da informação. Então, vocês percebam que nos 2 primeiros parágrafos, os autores eles já sinalizam para a gente o que a gente vai ler daqui para frente, tá? Outro exemplo aqui, os autores colocaram ali no primeiro parágrafo o mecanismo de recebimento, de armazenamento, de validação de informações, e mais adiante diz que foi intitulado de blockchain. Então, eu já sei que o tema é o blockchain. O blockchain que é uma ferramenta que se mostra cada vez mais promissora. Depois, lá no terceiro parágrafo, né? No segundo, eles vão falar da origem do blockchain, então isso já sinaliza para mim, olha, a gente está olhando lá no início, então esse tema, provavelmente, né, nessa época aqui que ele foi publicado, em 2019, era um tema muito recente, né? Então, por isso que eles já estão dizendo a origem. Então, talvez aqui já sinaliza que a gente vai ver aí um contexto, né, de nascimento desse tema, e talvez possa ser a nível nacional. E aí, no terceiro parágrafo, eles vão colocar assim, ó, no que concerne a inserção do blockchain na área contábil, tá? Então essa origem desse blockchain provavelmente é na perspectiva contábil que eles estão olhando, tá? Um outro exemplo aqui, que o pessoal colocou ali no primeiro parágrafo, eles colocam ali a responsabilidade, organizações, comprometimento, comportamentos da organização, e no segundo parágrafo eles trazem, né, a responsabilidade social corporativa. Então, a gente já sabe que os pontos anteriores são referentes aí a esse ponto de responsabilidade social corporativa. E no terceiro parágrafo, eles trazem a conexão desses pontos, né, de responsabilidade, comprometimento, dentro da responsabilidade social corporativa, conectando com a satisfação no trabalho, tá? Então, aqui a gente já sinaliza quais temas que eles estão trazendo para a gente. Esse outro exemplo, os autores já começam dizendo, ó, empresas familiares. Então, a gente já sabe aqui que o tema, né, do artigo aqui do trabalho são sobre empresas familiares. No segundo parágrafo, eles estão falando sobre a administração dos negócios, o convívio diário e as tomadas de decisões, e no terceiro parágrafo, eles vão falar sobre o enfrentamento no processo de sucessão. Então, a gente também já está direcionando, o trabalho já está direcionado para esse tema, né, de empresas familiares, e nessa perspectiva de processo de sucessão para a administração dos negócios, tá? Bom, então aí a gente já contextualizou, né? Fez a contextualização, colocou ali nos 2 primeiros parágrafos o nosso contexto do nosso tema. E o próximo passo é a gente escrever ali a nossa lacuna de pesquisa, tá?
geralmente ali aparece um parágrafo. Eu estou comentando isso com vocês, tá? Não quer dizer que a lacuna não pode estar junto ali com a contextualização, pode, tá? Mas eu só estou tentando colocar assim, né, dentro, né, dessa sequência assim para vocês. Então, a lacuna de pesquisa, né, que é o que a gente ouve falar muito, né, principalmente quando a gente vai para apresentar congressos, né, ou comentar sobre o interesse de tema para o professor. Eu tenho interesse de fazer, de escrever sobre esse tema, né, escrever um artigo sobre determinado tema. Geralmente, a primeira coisa que o professor vai perguntar é qual é a lacuna de pesquisa que tu encontrou para dizer que esse tema é interessante, né, escrever sobre esse assunto. Tá? Então, a lacuna de pesquisa, eu coloquei aqui, nada mais é do que uma brecha, né, ou seja, diante de várias discussões que foram trazidas, né, pelo tema que você escolheu, algo que ninguém ou que poucos pesquisadores abordaram. Então, vocês têm o tema de vocês procuraram artigos, né, sobre o tema que interessa a vocês, e vocês perceberam que em determinada perspectiva os autores eles não abordaram, né? Então, isso já sinaliza uma lacuna de pesquisa que vocês podem utilizar, tá? Essa lacuna de pesquisa, o que que é, né? A gente chama ela de ineditismo, né? Ou seja, é uma perspectiva que ninguém utilizou, né? Ou que poucas pessoas utilizaram, e que é uma brecha aí para vocês escreverem sobre, né? E outro ponto que a gente fala muito é sobre a originalidade, né? Do tema ser original, né? Dessa perspectiva de você ser original. Original em que sentido, né? No sentido da gente conseguir mostrar que aquela lacuna ela é válida, né? Porque daqui a pouco, né, a gente diz assim, ninguém estudou sobre isso. Mas é válido estudar sobre isso que você está propondo, né? Então, é nesse ponto aqui a originalidade, tá? Dentro da lacuna de pesquisa. Essa lacuna de pesquisa, ela, às vezes, né, e é uma sugestão, quem ainda não encontrou a sua lacuna de pesquisa, às vezes, né, geralmente, né, vou dizer assim, na maioria dos casos, quando vocês encontrarem um artigo, vocês encontraram um artigo de 2024 do tema que vocês têm interesse. Então, o que eu sugiro para vocês? Depois de vocês lerem o artigo, vocês vão lá nas considerações finais do artigo e geralmente no último ou no penúltimo parágrafo tem as sugestões futuras que os autores geralmente colocam. Essas sugestões futuras que eles colocam pode servir como lacuna de pesquisa para vocês, tá? Porque às vezes a gente fica um pouco perdido, né? A gente lê vários artigos e a gente não consegue conectar uma lacuna de pesquisa. Então, vocês leram um artigo que vocês acharam muito interessante, que é do tema de vocês, que é super atual. Então, aí vocês dão uma olhadinha lá no último, penúltimo parágrafo das considerações finais desse artigo, onde o autor vai colocar sugestões de estudos futuros, né? Que pode ser uma lacuna de pesquisa. E aí você já tem o respaldo de se utilizarem, quando forem justificar essa lacuna, de dizer, olha, tem um artigo do autor X, né, que foi publicado recentemente, que ele coloca que seria interessante a gente olhar dessa perspectiva, e por isso essa é uma lacuna de pesquisa que eu propus, tá? Essa é só uma sugestão. Então, um exemplo aqui, né, de lacuna de pesquisa, né? Aí o que eu comentei com vocês, né? A lacuna de pesquisa, a gente pode, né, e deve, né, por vezes se basear no que os autores trazem para a gente. Então, por exemplo, nesse artigo aqui, a lacuna de pesquisa tem uma partezinha que diz assim: ademais, são incipientes os estudos que permeiam tecnologias da informação no ensino superior contábil, especialmente no cenário brasileiro. Então, aquele ali, ó, são incipientes, ou seja, existem poucos estudos, na época em que esse artigo foi publicado, em 2020, existem poucos estudos que trazem a tecnologia da informação, conectando ela no ensino superior contábil, especificamente no cenário brasileiro. E aí, a gente se utilizou, né, os autores se utilizaram desses autores aqui, desse artigo do Martins Quintana Frare Gomes, de 2019, para dizer que esses estudos, que eram poucos estudos, e por isso que esses autores entraram nesse tema, tá?
Outra lacuna de pesquisa, né? Ali, as argumentações precedentes, ou seja, né, as argumentações anteriores, sugerem que a maneira como o processo de sucessão é conduzida na empresa familiar tem um papel relevante no sentido de promover a manutenção da organização. Destacam a continuidade. Então, o que, que acontece aqui? Os autores eles estão trazendo a importância de se pesquisar sobre empresas familiares, principalmente no que compete o processo de sucessão. Então, isso é uma lacuna de pesquisa que eles estão trazendo, tá? E aí eles se utilizaram de alguns autores para trazer esse tema e dizer que esse tema ele é importante de ser discutido. Outro ponto aqui de lacuna de pesquisa, né? Cadê? Ali, no último, onde está a setinha, bem no meio do texto, diz assim: apesar do estudo, colocou dos autores de 2020 investigar uma perspectiva similar, novas evidências são necessárias, especialmente em novos contextos e cenários. Né? Então, ele já está colocando aqui que teve esse artigo aqui. Foi do Horst et al. 2021, e eles trouxeram autores que tiveram um artigo publicado em 2020, dizendo que eles pesquisaram numa perspectiva similar, mas que novas evidências elas são importantes. E aí eles trazem a lacuna de pesquisa deles. Tá? E por que a lacuna de pesquisa ela é importante, né? Porque a lacuna de pesquisa ela vai direcionar para a construção do problema de pesquisa, né? Ou seja, a lacuna de pesquisa é uma brecha que a gente pode pesquisar. Se é uma brecha, existe um problema aí a ser resolvido, tá? Então, aqui você já contextualizou o seu tema de interesse e também comentou a respeito da lacuna percebida, ou seja, a partir das leituras que foram feitas, você percebeu que algum ponto dentro do seu tema ele não foi explorado ou ele foi pouco explorado, tá? Então, agora a gente pode e deve, né, formular o problema de pesquisa, tá? O problema de pesquisa parece simples, né, que eu vou dizer, o problema de pesquisa é uma pergunta que você quer responder. Por que eu digo isso, né? Porque às vezes a gente encontra problemas de pesquisa que tem ali muitos conectivos, assim, né? Eu quero coloco um problema de pesquisa e aí coloco muito né? Quero ver isso e aquilo, né? Vários, então tem vários problemas dentro de um único, né? Então cuidem isso, né? Para ver se aquele problema que vocês escreveram, ele é um problema, né? Ou tem muitos problemas ali dentro, tá? Porque geralmente quando acontece, né, que tem vários problemas ali dentro, a gente pode esmiuçar isso, né? E transformar alguns pontos em um objetivo específico, né? Porque o objetivo específico ele vai nos levar a resolver aquele problema, tá? Então, cuidem isso, tá? De problema ele ser uma única pergunta, né, que a gente quer responder. Às vezes, quando a gente incorre nesses riscos, assim, né, nesses erros, porque às vezes a gente gosta tanto daquele tema e a gente propõe um problema, só que a gente enxerga outros pontos dentro daquele mesmo problema, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar e afunilar, né? Deixar como um único problema a ser resolvido, tá? Então, ali eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de problema. Esse, por exemplo, desse artigo foram quais características das publicações sobre blockchain estão presentes na base de dados Scopus. Então, aqui os autores já sinalizam que eles querem ver as publicações sobre blockchain e que eles vão olhar dentro da base de dados Scopus e o que eles querem ver são quais as características dessas publicações, tá? Um outro problema, né? Como o uso do sistema de controle gerencial colabora para a implementação da estratégia em uma empresa familiar, tá? Então, aqui é um único problema que o pessoal está se propondo. Tá? Então, após a visualização de qual problema você está se propondo a resolver, o que a gente precisa construir, né? A gente precisa construir o objetivo geral, né?
Então, por exemplo, o que seria o objetivo geral? O objetivo geral, geralmente, ele começa com um verbo, né? Então, eu quero analisar os fatores, eu quero compreender determinada situação. Então, sempre o objetivo geral, ele começa, tanto o objetivo geral, né, quanto os objetivos específicos, começam com um verbo, tá? Eu coloquei ali que nos últimos anos, né, os pesquisadores estão mencionando ou o problema de pesquisa ou o objetivo geral. Geralmente, a gente encontra o objetivo geral sendo mencionado. Mas, dentro do projeto, né, que vocês vão escrever, o que é exigido, né, é que esses elementos, eles apareçam. Então, primeiro, vocês vão colocar o problema de pesquisa, na sequência, a partir do problema construído, o objetivo geral é esse, né, e tendo em vista esse objetivo geral, os objetivos específicos serão estes, tá? Então, precisa ter esses 3 elementos, tá? Então, com relação ao objetivo geral, então vocês percebam que esses autores, eles fizeram a pergunta, quais características das publicações sobre blockchain estão presentes na base de dados Scopus. Para tal, tem-se como objetivo geral mapear de forma bibliométrica. Então, o que eles vão fazer aqui? Eles vão fazer um mapeamento para descobrir essas características das publicações. Outro exemplo, né? Tem o problema de pesquisa que diz assim: qual a influência da qualidade da informação no uso da mídia social YouTube sob a perspectiva de graduando em ciências contábeis? Assim sendo, o objetivo geral, analisar a influência da qualidade. Então, aqui eles vão fazer uma análise, né, dessa influência da qualidade da informação. Então, aqui vocês percebam, né, o verbo aparecendo. E depois que vocês colocarem o problema de pesquisa, né, o objetivo geral, a gente vai colocar os objetivos específicos. Então, os objetivos específicos nada mais é do que a gente abrir, né? A gente tem aquele problema e a gente vai abrir aquele problema, né? Por que a gente vai abrir? A gente vai abrir em pequenos objetivos, porque a partir do momento em que a gente vai resolvendo esses pequenos objetivos, a gente vai conseguir responder o nosso objetivo geral e, consequentemente, responder o nosso problema, tá? Não, eu coloquei aqui que geralmente, mas não é regra, o que se sugere? 3 objetivos específicos, tá? Porque mais que isso, né, a gente já pensa, né, que é algo muito extenso que vai ficar. Claro que às vezes numa dissertação, numa tese, se exige que apareça um pouco mais, porque o problema suscita isso, né? Mas eu coloco para vocês assim que para o projeto, 3 objetivos específicos são mais do que suficientes, tá? Também não há uma regra explícita quanto à forma de abordar os objetivos específicos, mas geralmente, né, nós encontramos eles nas subseções lá do referencial teórico que vem depois. Ou seja, por exemplo, o primeiro objetivo de vocês específico vai ser verificar a literatura sobre aquele tema nos últimos 5 anos. Então, lá no referencial teórico, o primeiro tópico lá, né, o referencial teórico é o tópico 2. Então, lá no tópico 2.1, vai ter ali um recorte temporal de 5 anos dos últimos trabalhos que foram publicados sobre aquele tema. Aí vocês vão escrever. Então, essa escrita de vocês, ela já vai responder o primeiro objetivo específico, tá? O segundo objetivo específico pode ser a conexão do tema de vocês com alguma teoria que vocês acharam, né? Então, olha, o meu tema de pesquisa, ele tem uma conexão com a teoria da legitimidade. Então, vocês vão colocar lá no objetivo de vocês, isso são só sugestões, tá? Não é regra, tá? Mas são só ideias, tá? Então, lá no objetivo específico 2 de vocês, vocês vão ver vão compreender a conexão desse tema com a teoria tal. Lá no tópico, lá do referencial da revisão de literatura, lá o 2.1 era aquele recorte temporal. O 2.2 pode ser a teoria
tal, né? A teoria da legitimidade. Então, vocês vão abrir a teoria da legitimidade com artigos de autores que talvez já tenham comentado sobre o tema de vocês, mas não na perspectiva que vocês querem, mas que já explanaram sobre esse tema, né? Então, vocês vão colocar. Então, vocês já estão respondendo o objetivo segundo. E o terceiro, talvez, objetivo, né? Pode ser trazer à tona as pessoas, né, que vocês querem, né, que vocês têm alguma dúvida, né, então o tema de vocês estão olhando na perspectiva aí de acadêmicos de contabilidade, vocês estão olhando aí na perspectiva do escritório de contabilidade, então vocês vão comentar ali. Vocês não estão resolvendo o artigo de vocês, mas vocês estão porque vocês não estão resolvendo o problema em si, mas a partir desses objetivos específicos que foram abertos no referencial teórico, vocês vão conseguir abrir esse objetivo específico, entender ele, depois vocês vão acabar conseguindo resolver esse objetivo geral, porque vocês vão, dentro da metodologia, falar o como que vocês vão fazer, porque a metodologia é isso, né? O como que eu vou operacionalizar isso. Bom, eu estou querendo ver sobre esse empreendedorismo feminino. Então, como que eu vou operacionalizar isso, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho. Eu vou fazer isso por meio de entrevista, por meio de questionário, tá? Então, assim seriam alguns pontos, né, dos objetivos específicos que vocês podem trazer, né? Então, o objetivo específico nada mais é do que lá na revisão de literatura, né, no referencial teórico, vocês abrirem isso que vocês se propuseram, né? Porque depois lá na metodologia vocês vão dizer, olha, essa conexão dos temas, ela é útil, porque a gente vai olhar nessa perspectiva de acadêmicos, de gestores, né? Por meio de uma entrevista até para validar, para comprovar se dentro da perspectiva de vocês, o problema de vocês procede, tá? E é a partir também lá nos objetivos, na revisão de literatura, referencial teórico, depois a gente vai comentar também, que vai surgir essas hipóteses, ou seja, vocês lá no tópico 2.2, que vocês conectaram o tema à teoria, vocês viram que alguns autores trouxeram nos seus trabalhos algumas hipóteses, né? Mas aí vocês, a partir daquelas hipóteses trazidas pelos autores, vocês, na perspectiva do tema de vocês, construíram a hipótese de vocês, né? Que depois essa hipótese também ela é resolvida dentro da análise dos resultados, discussão, né? Mas ela é trazida inicialmente dentro da metodologia, tá? Acho que isso seria. Se tiver alguma dúvida, pessoal, perguntem, viu? Não sei se eu estou indo muito rápido também, mas acredito que o pessoal já deve estar com os projetos em andamento, né? Então, acredito que praticamente só estão conferindo, né, alguns pontos aqui. E quem não começou ainda a fazer o seu projeto, também não se assuste, viu? Se vocês seguirem esses pontos assim, né, que eu estou comentando com vocês, vai ficar um trabalho legal também. Então, um exemplo aqui, né, de objetivos secundários, né, que seriam os objetivos específicos, né. Aqui o objetivo geral, que diz ali em cima, analisar como as obras, então aqui o autor está analisando alguns documentos. E aí, o que seria? Esse é o principal, né, o objetivo geral, analisar determinados documentos. E quais seriam os objetivos específicos? Primeiro, o autor ali vai descrever qual é o conteúdo desse documento e também vai identificar algumas contribuições feitas, né? Ou seja, os motivos pelos quais é importante, né, analisar esses determinados documentos, tá? Bom, depois, tudo isso dentro da introdução. Depois a gente tem o que a gente chama de justificativa. Então, a justificativa nada mais é do que os motivos pelos quais a pesquisa ela é importante.
os motivos que a pesquisa é relevante, ou seja, eu estou olhando dentro dessa perspectiva, desse tema, na área da contabilidade, porque ela tem poucos estudos, mas além disso, né, de que forma mais eu posso justificar esse tema, né, trazendo esse problema à tona? Tá? Então, é aqui que você vai ter a oportunidade de convencer, porque a parte da justificativa é uma parte em que eu vou convencer o leitor que aquele estudo ele é importante. Tá? Então, a sua justificativa teórica, justificativa prática, né, a gente pode colocar dentro do artigo. Tá? Às vezes a gente até vê em artigos já publicados, né, que o pessoal não comenta sobre justificativa teórica e prática, o pessoal comenta mais depois nas contribuições esperadas, tá? Então, fica a critério, né, de vocês se quiserem expor, né, a justificativa teórica e justificativa prática, né, ou colocar só, explanar sobre a justificativa, mas aí já fica, né, caso na hora da entrevista lá do mestrado, né, os professores perguntem, né, então, mas qual é o motivo, né, que esse tema seu ele é importante, né? Então, vocês já podem estruturar, né, na mente de vocês, a justificativa teórica para isso é tal e a justificativa prática seria tal, tá? Então, para a construção da justificativa, é importante a gente se perguntar, né, qual é o contexto em que o meu problema ele está inserido, né? Então, bom, eu tenho o meu contexto, eu estou olhando aqui numa perspectiva nacional, então é um tema que ele já acontece muito lá fora, e aqui a nível nacional ele não é discutido dentro da nossa área, tá? Isso aí pode ser uma justificativa, tá? Para a construção também, outro ponto, né? Quais os motivos pelos quais eu quero compreender ou eu quero verificar esse problema, né? Isso é importante vocês pensarem, né? E quais são os aspectos inovadores que vai envolver a resolução desse problema, né? Então, vocês justificam que é importante, tá? E aí é importante vocês pensarem que a partir daquela justificativa, vocês vão conseguir responder ele. Mas a resposta dele, né? Qual é o aspecto inovador se esse trabalho ele for respondido, né? Isso é importante também vocês terem em mente, né? Então, aqui a justificativa, né? Como é que ela aparece no trabalho, né? A pessoa escreveu ali, né, sobre as pesquisas sobre blockchain, encontros em exponencial ascensão, devido a ser uma tecnologia que impacta na estrutura econômica e social, né? Fala das novas possibilidades. E assim, né, o estudo ele se justifica pela necessidade de expor essa dinâmica das características, né? Então, aí a gente sempre se utiliza de autores que possam trazer isso para a gente também, né? De um autor, por exemplo, que diz, olha, esse tema, ele é interessante, né? Ou esse tema, ele é importante a nível nacional de ser discutido. Então, a gente traz esse autor para embasar aquilo que a gente está dizendo, porque a gente sabe que é importante. Mas se a gente tiver um autor, né, que possa respaldar aquilo que a gente está colocando, fica mais a leitura ela fica mais credível assim para o leitor, né, que está avaliando. Dizer, olha, ele disse que é importante, que tem uma necessidade em expor esse tema, e tem autores mesmos que já publicaram e dizem isso, né, que é importante, né? Então, por que esse tema ainda não foi discutido, tá? Então, na introdução, é importante, após a justificativa, para a existência do seu estudo, né, que você vai conseguir elencar pelo menos 2 contribuições esperadas que o seu estudo vai proporcionar. Geralmente, né, o que acontece? As contribuições, como o próprio nome diz, né, são contribuições esperadas. Então, vocês colocaram a justificativa, né, colocaram os motivos pelos quais o estudo de vocês é importante, né? Então, como vocês elencaram a justificativa, né, vocês elencaram os motivos, né, que é importante se estudar esse tema, vocês vão conseguir dizer quais são as contribuições, né, que eu posso esperar a partir desse estudo, né, a partir da construção desse estudo.
Então, geralmente, né, as contribuições esperadas, o pessoal coloca ali, né, contribuição teórica, né, contribuição esperada teórica, a partir de uma ampliação da literatura, uma contribuição esperada a nível prático, né, o que vai contribuir a nível prático, né, quando esse trabalho ele for aí, esse problema for resolvido, né, contribuição esperada a nível social, tá? Digo para vocês, assim, quem tem mais, assim, experiência com a pesquisa, né, e se sente com possibilidade, né, de colocar esses 3 pontos, né, teórico, prático, social, coloquem. Quem tem um pouco menos de experiência nessa parte, né, se conseguir colocar a parte mais teórica e prática, né, já é o suficiente. O importante é que, eu digo assim, o importante é que vocês consigam escrever e que vocês consigam defender quando vocês forem lá fazer entrevista no mestrado. Então, não adianta a gente escrever muitas coisas, e às vezes muitas coisas que a gente até nem compreende, assim, muito, e depois chega na hora e a gente não consegue expor, né, que isso é uma coisa muito importante, né, o trabalho escrito, ele é muito importante, mas a gente conseguir defender aquilo que a gente escreveu é muito, muito importante também, tá? Então, escrevam aquilo que vocês vão conseguir defender e que principalmente vocês vão conseguir defender tendo o respaldo da literatura. Então, eu estou dizendo que é importante esse tema, mas o autor tal também falou que esse tema ele é importante, tá? Alguma dúvida, pessoal? Eu tô só com a tela aberta, então assim, eu não sei nem se não caiu, né? Eu espero que não tenha caído a chamada, né? O pessoal tá aí? Só digo assim, alguém só abre o áudio assim, tudo ok. Tudo Sim, ok. tudo ok. Ai, que maravilha. Então tá bom. Então, aqui um exemplo aqui das contribuições esperadas, né? Depois da justificativa, esse das contribuições esperadas, ele é o último parágrafo que a gente escreve, né? O último, né? Às vezes penúltimo, né? E aí, depois da justificativa, o pessoal geralmente coloca, o estudo ele pode oportunizar contribuições em 2 âmbitos, né? Teórico e prático, né? Ali na perspectiva organizacional. O outro exemplo, né? Os achados da pesquisa podem colaborar, então, por isso que são contribuições esperadas, né? Ou seja, a gente não terminou o trabalho ainda, então a gente não sabe quais efetivamente, né, as contribuições que a gente vai ter. Mas a gente pode sinalizar, né, a partir da justificativa que a gente propôs, quais são essas contribuições que são esperadas, né, que minimamente a gente espera encontrar, tá? E por que que eu comento assim que esse parágrafo das contribuições esperadas, ele é o último e às vezes o penúltimo? Porque alguns trabalhos agora a gente não está vendo muito nos artigos, tá? Os artigos eles estão parando nesse último parágrafo das contribuições esperadas. Só que tem alguns artigos mais anteriores que o último parágrafo o pessoal apresenta o que vem em seguida. Então, por exemplo, o último parágrafo, geralmente o pessoal coloca assim, nos próximos parágrafos, né, a intenção é trazer o referencial teórico no tópico 2 sobre isso e isso, no tópico 3 a metodologia, e aí vai falando, o tópico 4 vai ser a respeito da análise das discussões, e por fim, o fechamento com as considerações finais. Se vocês acharem assim, olha, teve um espaço, né? Antes de fechar as 10 páginas, eu consigo fechar botar um parágrafo assim, e vocês coloquem, tá? Mas não é algo que é exigido hoje, atualmente não, né? Mas tem professores que gostam, né, de sinalizar o que vem para frente. Então fica a critério de vocês, né? E aí o que é interessante também, aí fica só uma dica, né? Se vocês já têm aí em mente, né,
qual é o orientador ou orientadora que vocês querem, vocês dão uma olhadinha nos artigos dos professores e vocês olham para ver se na introdução, né, nos artigos que já foram publicados, se os professores colocam isso, né? De sinalizar, né, o que vem para frente, tá? Essa é uma sugestão. Eu particularmente acho que são linhas perdidas, né? O que eu vou anunciar para frente. Então, acho que o pessoal, a gente já explana bastante coisa dentro da introdução para entender o que vem depois, né? Mas tem professores que gostam, né? Então, vocês avaliem se vale a pena ou não. No referencial teórico, então, bom, a gente construiu a introdução, tá? O próximo tópico, né, que é o tópico 2, é o referencial teórico, também chamado de revisão de literatura. O pessoal utiliza, às vezes, revisão de literatura, porque às vezes não vai se utilizar de uma teoria, né? Eu não tenho uma teoria específica para falar. Aí o pessoal bota revisão de literatura. Aí tem outros que optam, eu botei um referencial teórico porque eu vou falar da teoria X, da teoria Y, tá? Mas eu não vejo, acho que se botar referencial teórico, para mim o referencial teórico é a composição de argumentos, né, que vai ser a base para a resolução, né, que vai conectar a resolução do problema de vocês, né. Mas às vezes a gente aparece, né, esses dois nomes, né, referencial teórico ou revisão de literatura. E aí, o que eu já tinha comentado, né, você lembra o que você escreveu nos objetivos específicos? Então, é aqui no referencial teórico que a gente vai abrir aqueles objetivos específicos que eu comentei com vocês, tá? E também, dentro desse referencial, o que é importante? Vocês vão falar de um determinado tema. Então, eu comentei com vocês que os artigos, quanto mais atuais, são melhores, né? Porque a gente está falando aí de... Não vou escrever um artigo agora em um trabalho, né, uma proposta de trabalho em 2025, me baseando de um artigo de 2002, né? Muito longe. Mas o que acontece? Muitos temas, eles já existem há muitos anos, mas eles sofreram adaptações ao longo do tempo. Mas eles teve uma determinada pessoa ou uma organização que foi o precursor do desenvolvimento daquele tema. Então, eu vou trazer ele, mesmo ele sendo lá de 1980, 1990, eu vou trazer ele, mas eu vou trazer ele apenas para dizer, olha, esse tema, ele surgiu, né, na década de 90, com um autor tal e tal, mas a partir das décadas, esse tema ele foi se ampliando, chegando a 2022 ou 2023, aí vocês vão se utilizar de artigos mais atuais para expor, tá? O que eu coloquei aqui como uma sugestão também, que foi algo que me ajudou bastante, assim, né, porque eu ficava um pouco perdida, né, porque às vezes a gente encontra vários artigos, que artigos que eu vou utilizar, então, eu fazia isso aqui antes, né, de colocar uma tabela lá no Excel mesmo, e dividindo, né, colocando ali dos estudos anteriores, né, autores, né, quem são os autores, qual é o ano, qual foi o objetivo e o problema de pesquisa que os autores trouxeram, a justificativa deles, de que forma que eles colocaram os tópicos lá dentro do referencial teórico, né, quais foram as contribuições, isso lá na conclusão, né, nas considerações finais, a gente vai encontrar as contribuições do estudo, né, porque os autores colocam, e a sugestão de estudos futuros, né, que foi o que eu comentei com vocês, que pode ser a lacuna de pesquisa, tá? Então, isso aqui, essa estrutura aqui, para mim, ela me ajudou muito, por quê? Porque aí, por exemplo, assim, eu coloco, eu vou procurar 10 artigos atuais, né? Eu estou em 2025, então eu vou buscar, dependendo do tema, eu vou buscar 10 artigos de 2021, 2022 para cá, com exceção, né, se a gente tem lá o conhecimento do tema lá na década de 90, de 80, a gente também pode trazer. Mas aí eu vou utilizar aqui 10 artigos. O que vai acontecer? Quando eu colocar esses tópicos, né, dos artigos dos autores, eu vou conseguir visualizar, bom, os 10 autores, eles falaram sobre este tema, mesmo tema, né? Mas eles olharam de perspectivas diferentes. E o que eles se utilizaram, por exemplo, lá no tópico de referencial teórico?
O que converge entre eles e o que não converge, né? Bom, eu estou com 10 artigos aqui, e desses 10 artigos, 6 ou 7 artigos, o referencial teórico praticamente foi o mesmo. E aí é importante vocês analisarem. Bom, se esse referencial teórico praticamente é o mesmo, então é importante que esse referencial seja trazido. Mas, ao mesmo tempo que esse referencial teórico precisa ser trazido, ele também precisa ter algum tipo de originalidade, né? Senão vai ser mais do mesmo, tá? Dos 10 artigos, né? Quais foram as sugestões de estudos futuros? Bom, desses 10 artigos atuais, 3, 4 autores praticamente deram a mesma sugestão. Bom, isso aqui é uma lacuna de pesquisa bem significativa, né? Então, pode ser que seja importante, né? Seja um estudo bacana que vocês podem desenvolver. Que mais? Então, como que ele dedicar maior ênfase, né, nesses atuais, mas também a gente não pode esquecer da origem do tema, né? De quando que ele surgiu, né? De mencionar, de trazer algum artigo, né? Do precursor, né? De quem realmente desenvolveu aquele tema, né? Então, aqui o referencial teórico, eu coloquei alguns exemplos só para mostrar para vocês, né? Que a gente tem, às vezes, a gente coloca ali referencial teórico, revisão de literatura, e aí sim a gente abre um parágrafo para a gente dizer o que vai, como que vai ser aberto esse referencial teórico. Então, aqui, por exemplo, a sessão, ela se encontra atrelada em 2 momentos. O primeiro, 2 momentos, então vão ser 2 tópicos, vai ter aqui, dentro do referencial teórico, o tópico 2.1 e o tópico 2.2. O 2.1 vai ser sobre discussões sobre o contexto histórico e a pertinência atual sobre o blockchain. E depois, o segundo momento vai ser uma discussão sobre as tendências dessa temática na perspectiva da contabilidade, tá? Que está e poderá vir a se beneficiar com um adendo do blockchain na área, tá? Esse segundo exemplo aqui, né, que a pessoa abriu sobre o modelo de aceitação de tecnologia, né? Então, ele colocou ali o referencial teórico. Então, vocês percebam que nesse primeiro exemplo, os autores, eles abriram mostrando o que ia vir depois, nos tópicos 2.1 e 2.2. Nesse outro exemplo, os autores optaram por não escrever nada, só colocaram ali referencial teórico e já partiram para o tópico 2.1, tá? Então, qualquer um dos dois é aceitável. Mas para o projeto de mestrado, eu sugiro para vocês colocarem esse parágrafo aqui dentro do referencial teórico, para que quando os leitores, né, que vão ser os professores, forem ler, eles já vão saber como que vocês abriram esse referencial teórico, tá? Foi em 2 tópicos, foi em 3 tópicos, o que vocês vão falar no primeiro, o que vocês vão falar no segundo tópico, o que vocês vão falar no terceiro, tá? Então, eu sugiro, eu acho interessante, né, ser colocado esse parágrafo aqui, tá? Só para eles não caírem, assim, botou referencial teórico, já saiu ali falando de um modelo de aceitação, tá? Então, é uma sugestão que eu deixo. Esse outro aqui também, ele colocou revisão da literatura e hipóteses, né? Também não escreveu nada no primeiro, né? Novamente, né? Os artigos, eles... às vezes a gente encontra... Esse aqui eu não posso dizer para vocês que um é mais e outro é menos, né? Mas, para o projeto, eu comento com vocês que seria interessante colocar esse primeiro parágrafo, tá? Falando o que vai vir para frente. Bom, metodologia, tá? Essa metodologia, eu digo para vocês assim que ela, todo o trabalho ele é importante, né? Mas a metodologia, particularmente, né? Ela de uma forma muito resumida, ela como vocês vão operacionalizar. Então, vocês têm um tema, vocês colocaram um problema de pesquisa, mas agora, como que vocês vão operacionalizar aquela pesquisa, tá? Eu coloquei aqui algumas informações, né, do que seria, mas de uma forma bem resumida, é assim, ó, como que eu vou operacionalizar? Ou seja, esse tema e esse problema, eu vou precisar procurar em banco de dados? Vai ser uma análise de documentos? Vai ser uma análise quantitativa, que eu vou procurar um banco de dados com valores?
eu vou me utilizar de questionário, eu vou me utilizar de entrevista, com quem que eu vou fazer essas entrevistas, né? Por exemplo, eu comentei lá na introdução que vai ser, por exemplo, com estudantes de contabilidade. Aqui na metodologia, eu vou colocar, são estudantes de contabilidade que estão no 7º e 8º semestre, por exemplo, tá? Então, como que vocês vão fazer, né? É como eu trago o exemplo de uma receita de bolo, né? Vocês colocam todos os ingredientes ali, para quem não sabe fazer um bolo, né? Vocês colocam todos os ingredientes ali e diz para a pessoa, faça um bolo. Aí a pessoa vai olhar para vocês assim, como que eu vou fazer? Eu tô com tudo aqui, mas eu não sei como fazer. Aí a pessoa vai explicar o como fazer, o como utilizar, quantos ingredientes. Tem que ser, não pode ser um ingrediente muito, né? Alguns não podem ser muito além ou não se utilizar, porque não vai dar, não dá certo. Então, a metodologia é como? Então, vocês vão colocar ali, ó, caracterização do objetivo da pesquisa. Geralmente é uma pesquisa descritiva, né, que vocês vão descrever alguma situação. Abordagem do problema de vocês, né? Ele é um problema quantitativo, ele é um problema qualitativo, né? Ou ele é um problema misto, ou seja, ele é quantitativo e qualitativo. O que acontece aqui, né? Uma outra sugestão que eu deixo assim para vocês, na minha opinião, tá? Depois vocês podem, né, achar que é diferente, né? Ou se vocês já conversaram com o professor acha diferente, então vocês sigam aí o que o professor de vocês disse, né? O que vocês leram sobre o tema de vocês. Mas a minha opinião é que quando a gente está escrevendo pelo menos um projeto, né? Principalmente sendo um projeto de mestrado, se a pessoa não tem muita afinidade com pesquisa, eu acho mais fácil, né? Se é que eu posso chamar de fácil, mas eu acho mais fácil a pessoa escolher um. É quantitativo ou ele é qualitativo? Por quê? Porque quando chegar lá na entrevista de vocês, vamos supor que vocês escolheram uma abordagem do problema quantitativo. Então, vocês vão ver lá, vocês colocaram um problema. Quais os fatores que determinam e colocaram o problema de vocês? Bom, quais os fatores? Bom, então, é provável que eu vá usar aqui como uma técnica análise fatorial, porque eu quero ver fatores. A análise fatorial, ela é uma técnica quantitativa. Tá, então, esse meu problema, minha abordagem, ela é quantitativa. Então, essa é a opção de vocês. Então, o que acontece? Vocês podem chegar lá na entrevista do mestrado, né? E o professor ou professora perguntar, tá, mas esse trabalho, por que você acha que ele é quantitativo? Vocês vão dizer, olha, eu entendo que ele seja quantitativo porque o problema é esse. Mas ele também pode ser visto numa perspectiva qualitativa. Mas nesse momento, nessa perspectiva que eu estou olhando, eu percebo ele muito mais quantitativo do que quali, tá? Porque o problema, às vezes, as pessoas colocam assim, o meu estudo ele é quantitativo e qualitativo. E aí se pergunta, tá, mas o que tu entende ele sendo quantitativo? Eu vou usar uma tabela de números. Isso não é quantitativo, tá? Isso não é um estudo quantitativo, né? Isso é uma descrição, né, do que vocês estão vendo ali, de algumas informações que vocês estão vendo. Então, uma análise quantitativa, ela é diferente, tá? Por isso que existem determinadas técnicas, né? Tem várias técnicas, né? Que se configuram como uma análise quantitativa, tá? Então, isso que eu digo para vocês tomarem um pouco de cuidado. A parte de população e amostra, né? Eu acho que talvez esses 2 pontos, né? Já seja mais tranquilo, assim, para vocês, para compreender, né? A população, o todo, né? E a amostra é algo mais mais fechado. Então, por exemplo, eu quero estudar, eu quero ver quero fazer uma entrevista com gestores de startups. Estou falando de uma população aqui a nível nacional, né? Estou falando de forma mais nacional. Mas qual é uma amostra que eu vou utilizar? Não, eu quero olhar esses gestores de startups a nível da região sul. Então, eu estou afunilando, né? Quem eu quero pesquisar, quem eu quero olhar, né? Quais são as variáveis que vocês vão trabalhar, né, a partir do objetivo geral que vocês colocaram, né?
Então, as variáveis, geralmente, a gente pode olhar... Bom, eu estou olhando sobre um tema de empreendedorismo feminino, eu estou olhando mulheres, né, que empreenderam, mulheres a partir de tantos... depois eu posso ver sobre idade, né, sobre gênero, né, se não for falar específico de empreendedorismo feminino, né, posso falar sobre gênero. Então, essas seriam algumas das variáveis que vocês vão trabalhar. É o público que vocês vão trabalhar e as características particulares daquele público, tá? A descrição da abordagem, né? O que vocês vão fazer? Vão fazer um estudo de caso? Vocês estão propondo uma pesquisa histórica, fenomenológica? Esses pontos aqui, eu digo para vocês, eu coloquei ali embaixo dois... seriam links, né? Mas eu fui tentar e eles não abriram. Mas eu retirei eles assim mesmo como eles são escritos, né? Então, se vocês pegarem esse nomezinho todo completo da linha, né? E colocarem no Google, eles vai abrir para vocês, tá? Porque os dois, tanto do Sampieri quanto do Martins Teófilo, tem no Google, tá? São dois livros que tem no Google. Não se prendam aqui, né? Tem uns livros, mas ele não é muito atual. Eu não sei que tem um aqui, eu acho que é de 2011, 2012. Mas geralmente a estrutura, né, muda as edições, mas a estrutura que eles se propõem, eles trazem, né, o que é um estudo de caso, o que é uma pesquisa fenomenológica, né, etnográfica, tá? Então, são livros bons para vocês se basearem para a construção da metodologia de vocês. A descrição dos instrumentos, né, instrumento para coleta dos dados, ou seja, coleta das informações, vai ser por meio de questionário, vocês querem fazer entrevistas, então percebam, eu tenho interesse de fazer entrevistas. Então, provavelmente o trabalho de vocês, ele vai ter uma abordagem de problema qualitativo, tá? Então, só cuidem disso. Eu quero uma abordagem de problema quantitativo, mas eu quero fazer entrevista. Aí não dá, né? Então, se a abordagem, né, se o instrumento de coleta de vocês, né, vocês querem fazer entrevistas com as pessoas, provavelmente a abordagem do problema de vocês é qualitativa, tá? E qual a técnica que vocês vão utilizar, né? Vai ser uma revisão sistemática, vocês vão se utilizar de análise fatorial, de análise de conteúdo, tá? Análise de conteúdo é uma técnica qualitativa, fatorial é uma técnica quantitativa, tá? Essas técnicas também vocês encontram nesses livros, assim, e aí vocês podem ter uma ideia, né, do que vocês podem escrever, né, e fazer esse desenho. Eu sou muito adepta, né, a fazer um desenho, né, então, façam um desenho, desenho da metodologia de vocês. Vocês vão partir ali, meu objetivo de pesquisa, ele é descritivo, a abordagem do problema, ele é quanti. Bom, se ele é quantitativo, talvez eu vá fazer questionário, eu vá buscar lá num banco de dados, né, valores, e aí eu vou me utilizar da técnica. Se eu quero ver fatores, provavelmente vai me direcionar para uma técnica de análise fatorial. Então, façam esse desenho assim, né? E façam, né? E vão explicando para vocês, né? Com base ali no que vocês forem ler dos livros, né? Porque isso também vai ajudar vocês na argumentação quando vocês chegarem na entrevista. Esse quadro aqui, né, só para a gente ter uma ideia, né, antes de começar um estudo científico, seja ele qualitativo ou quantitativo, né, a gente precisa se perguntar, né, qual é o problema de pesquisa, se existe hipóteses, né, se eu formulei hipóteses. Geralmente as hipóteses aparecem em estudos quantitativos, né, mas estudos quali, elas também existem em menor frequência, mas a gente já encontra, e elas são chamadas de hipóteses de pesquisa, né, quando é a nível qualitativo, mas geralmente as hipóteses elas são em estudos quantitativos, pelo menos é o que mais aparece. E de que forma vai ocorrer a coleta das informações? Durante toda a condução do estudo, né, algumas etapas, né, quais serão as fontes de informação, né, entrevista, questionário, documento, observação, de que forma organizar e armazenar esses dados, isso é muito importante. Então, digo para vocês, né, quem não está adepto, né, ao uso do Drive, né, fique adepto, né, tente aprender a usar os arquivos em nuvem, né, porque isso é muito importante. Às vezes a gente cria tabelas, eu já vi algumas pessoas, né, poucas pessoas, ainda bem, mas algumas pessoas que não
não utilizam, né, de Drive e fazem as suas planilhas, assim, em área de trabalho de computador, e aí perde documento, né, e é um desespero desnecessário, né, então utilizem, façam esse armazenamento em nuvem, que aí vocês conseguem abrir em qualquer, né, o computador deu problema, vocês conseguem de outro lugar acessar, né, de fácil, com facilidade, sem ter perigo aí de perder informações, tá? De que forma organizar e armazenar, de que forma reunir e analisar essas evidências, como é que vocês vão analisar, né? Vocês vão fazer, geralmente na análise de conteúdo, né, que é uma técnica qualitativa, a gente fala muito de categorias, né? Eu vou dividir em categorias, né? Eu vou dividir em temas, né? Mas isso vai, né, a critério de vocês, né? Isso é mais, isso é dentro da metodologia, tá? Eu vou fazer uma análise de conteúdo, né, que é uma perspectiva qualitativa, a intenção é usar categorias, só que, claro, vocês não vão conseguir explanar quais seriam essas categorias, porque geralmente essas categorias elas vão aparecer depois, lá na análise e na discussão dos resultados, né? Claro que algumas elas, dependendo do estudo, pode aparecer na metodologia, mas não é regra, tá? E elementos constantes em todo o percurso da pesquisa, né? Então, algumas perguntas, né? Você está sensível às considerações éticas? Isso aqui é muito importante, né? Porque quando a gente se propõe, às vezes a gente trabalha com temas muito sensíveis, né? Por exemplo, se vocês forem, eu trabalhei com entrevistas, né? Então, a gente, às vezes, tem algumas perguntas que elas são um pouco mais sensíveis, então a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas, e nos questionários não é diferente, só que, claro, o questionário é algo assim, aquela pergunta, ela já está pronta, ela vai passar por algumas pessoas que vão avaliar, né, se aquelas perguntas elas estão adequadas, mas na entrevista, isso é bem importante da gente lembrar, porque às vezes a entrevista, a pessoa suscita um ponto que é interessante para a gente vai e pergunta, né? Mas aí a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Se a gente não está aí ferindo, né? Passando, né, do limite do respeito, né, da reciprocidade, dependendo do tema que a gente está trabalhando. E qual sentido essas informações elas vão trazer para o estudo? Isso é importante vocês se perguntarem, né? Isso é mais lá dentro da análise e discussão dos resultados, né, quando vocês vão analisar, e se vocês estão cientes dos processos de validação e triangulação. Digo para vocês que no processo de projeto de pesquisa, né, esses termos, às vezes, eles nem aparecem muito, né, validação e triangulação. Eu digo que tem lá no livro também esses termos, né, o que seria validação, o que seria triangulação, mas eu digo para vocês, se vocês leram lá no livro, né, eu vi que é triangulação, mas não entendi muito bem, vocês não coloquem, tá? Porque isso aí depois pode vir dentro da argumentação de vocês na entrevista, mas eu digo, só coloquem no trabalho aquilo que vocês conseguirem defender, tá? Só para comentar, essa triangulação, ela, por exemplo, a triangulação, existem vários tipos de triangulação. Então, por exemplo, pode existir triangulação. Quando eu falei para vocês daquela tabela, né? Que vocês podem colocar ali autores, o ano, a justificativa, as contribuições dos estudos, isso é uma triangulação, ou seja, vocês estão pegando ali referenciais teóricos, né, de artigos diferentes, e vocês estão ali convergindo, né, para ver em que eles têm similaridades, né, ou especificidades. Então, existe triangulação de referencial teórico, existe triangulação de justificativa. Então, por exemplo, a triangulação, ela também pode existir. Eu tenho o meu referencial teórico, eu fiz as entrevistas, né, e eu tenho um referencial teórico mais antigo, né, tenho um referencial teórico mais atual, tenho as entrevistas, de repente apliquei questionário. Então, todos esses conjuntos de informações unidos é que a gente vai chamar de triangulação, tá? Mas lá nesses livros que eu sugeri para vocês, eles têm, né, o que seria. Mas no projeto de pesquisa, eu não sei se seria tão válido assim, porque aí tudo que vocês forem escrever, os professores vão poder perguntar, porque se está escrito ali, né, é natural que vocês vão saber responder.
Por isso que eu digo, né? A gente só escreve aquilo que a gente tem ciência, que a gente vai responder, e responder de uma forma que não fique dúvida de que a gente sabe daquilo ali que a gente está explicando, tá? Então, aqui alguns exemplos, né, dentro da metodologia, né, que os autores colocaram, ó, referente à abordagem do problema, ele é quantitativo. Mais adiante, ó, qual vai ser o tratamento? Ó, eles vão utilizar um software, né, para fazer a busca das informações, tá? Então, como eu comentei com vocês, a metodologia é o como vocês vão fazer, né, para resolver o problema que vocês trouxeram. Um outro artigo aqui, dentro da metodologia, né, que pode aparecer também com a palavra método, o pessoal colocou a população em amostra, e o pessoal dividiu ali em tópicos a metodologia, falando quem era a população em amostra, falando do instrumento de pesquisa, falando da técnica para análise dos dados, tá? Então, o método da metodologia também pode aparecer nessa forma, assim, né, desmembrada, né? Só vocês cuidem para não desmembrar muito, né? Que às vezes deixar muitos tópicos dentro não vale a pena. E geralmente, né, pelo menos que eu tenho visto, a metodologia ela vem num texto inteiro, né? Aqui os autores optaram por separar. Não está errado, tá? Então, isso vai de opção de cada um fazer, tá? E aqui algumas dicas, né? Por exemplo, com relação aqui ao programa de pós-graduação, né? O que é importante, né? Vocês comentar aqui de uma forma bem rápida, aqui, que eu até me passei do horário. Qual a linha de pesquisa que você pretende se candidatar, né? Se vocês já sabem, né? Qual é a linha de pesquisa. Na minha época, a gente podia sugerir até orientador ou orientadora, tá? Então, vocês pensem, né? Qual é a linha que vocês querem entrar e possivelmente orientador ou orientadora. Quem já conversou com o professor, que tem intenção que seja, e melhor ainda, né? Se for conseguir, né? Aí já fica mais alinhado. Qual o tema alinhado à linha de pesquisa que você escolheu está mais aderente com o que você gosta, né? Que eu já comentei, né? Que é muito importante a gente gostar também, né? Porque a gente vai passar um bom tempo lendo sobre aquele tema. Linhas de pesquisa, ou seja, os temas de interesse de cada professor. E aí a gente tem o Lattes, né? Eu não sei se todos já têm o cadastro na plataforma Lattes, né? Mas se não tem, eu sugiro, né, construir o seu currículo Lattes e acessar o currículo dos professores também, né? Para ver qual é a linha que eles estão mais aderentes, né, de estudar. Eles estudam, né? Alguns cuidados no momento da escrita, tá? Título, né? Geralmente ele é escrito depois de escrever todo o trabalho. A gente não esqueçam do título, né? Dentro do projeto de vocês. Cuidar para não escrever parágrafos muito longos ou muito curtos, né? Ter uma homogeneidade dos parágrafos. Sugere-se, mas não é regra, que uma frase ela tenha no máximo 3 linhas. Tá? Isso é só o nível de organização de vocês, tá? A escrita ela ocorre com o verbo na terceira pessoa do singular, então menciona-se, comenta-se, adiciona-se, né? Propõe-se, tá? Então, procure ler nas exigências do programa o número máximo de páginas para a escrita do projeto, que eu já comentei. Geralmente, mas não é regra, né? A sessão de introdução, aqui eu coloquei só a nível de sugestão, tá? Levando em consideração ali o número de páginas. Então, geralmente, mas não é regra, a sessão de introdução, ela não ultrapassa 2 páginas, a sessão de referencial teórico e as subseções não ultrapassam 4 páginas, e a sessão da metodologia não ultrapassa 2 páginas, e depois ainda tem as referências, né? Tudo isso precisa fechar, se eu não me engano, 10 páginas, mas aí vocês confiram. E procure utilizar palavras que vão possibilitar a ligação, né, coerência entre os parágrafos, né? O além disso, ademais, em adição, no entanto, tá? Então, aqui são só sugestões. Cuidado com plágio, né? Hoje em dia a gente vê aí que tem muitos softwares, né, que promovem aí alguns textos, mas aí vocês não se esqueçam que assim como tem esses softwares, né, que promovem esses textos, também existem outros softwares que identificam, né, esses textos que foram feitos, né? E aí a gente precisa lembrar, né, que os professores, né, nesse caso, os professores, eles vão ler, né? Então a gente precisa revisar a escrita. Então, às vezes, a gente pega trabalhos assim, que a gente vê que são trabalhos bons e que só faltou uma leitura final, ou às vezes até entregar para alguém ler,
porque às vezes a gente está tão imerso naquele trabalho que a gente acaba não enxergando. Às vezes tem uma palavra que está assim na nossa cara, que está escrita errado e a gente não consegue ver, né? Isso acontece muito. E aí a gente entrega para alguém dar uma lida e a pessoa de cara já vê, né? Essa palavra aqui, ela tá mal escrita, né? Ou esse parágrafo não está tendo ligação nenhuma com o parágrafo seguinte, tá? Então, vocês podem pesquisar artigos, né, no Google Acadêmico, tem na Scopus, né, nem a Web of Science, né? Geralmente o pessoal busca mais no Google Acadêmico, mas se vocês tiverem acesso ainda pela FURG e da Scopus, vale a pena, né? Porque aí vocês podem filtrar ali, eu quero os artigos de tal tema dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, tá? Eu coloquei também uma sugestão, né? Porque às vezes a gente está escrevendo e quando a gente vai ler, a gente olha assim, nossa, eu escrevi meia dúzia de vezes a mesma palavra, né? Então procurem lá, tem a página lá no Google de sinônimos, né? Então, isso não é vergonha nenhuma, pessoal, assim, de a gente buscar, poxa, eu usei 6 vezes a mesma palavra. Às vezes até na introdução usei várias vezes a mesma palavra. Procurem os sinônimos, né? Alterem, né? Para ficar uma leitura mais fluida, né? Para vocês, principalmente para quem for ler o trabalho de vocês. Aqui, como o acesso ao CAF, né? Não sei se todo mundo já tem acesso, né? Ao portal de periódicos, né? E ali tem as bases de dados, né? Que vocês podem ter acesso. Quem não tem, né? É interessante dar uma olhadinha, né? Para acessar o CAF. Eu, sinceramente, eu faço bastante tempo que eu não acesso o CAF, né? Então eu não sei como é que tá, mas na época que eu acessava, é um portal assim muito bom assim de acesso às bases de dados, né? Que a gente pode da Scopus, né? E outras bases que a gente pode acessar. Aqui eu coloquei umas dicas para vocês cuidarem, né? A norma daqui da FURG, né? Para os projetos é uma norma ABNT, né? Essa norma ABNT, ela sofreu algumas modificações nos últimos tempos, né? Da forma que como a gente expressa os autores no corpo do texto e como é que a gente coloca o nome dos autores nas referências, né? Então, vocês procurem, tem no Google também, tem várias instituições, mas a FURG também tem. Mas tem várias instituições que colocam, né, a forma, né, de se escrever essas citações. Eu coloquei ali para vocês que essa norma é a NBR 10520, que é a que vai falar das citações em documentos, tá? Porque antes, no corpo do texto, por exemplo, o nome dos autores, eles iam todos com letras maiúsculas, né? Todas as letras maiúsculas, e nas referências também. E agora mudou, né? No corpo do texto, os autores, eles aparecem apenas com a primeira letra maiúscula, só que nas referências eles continuam aparecendo todos com letras maiúsculas. Aí aqui eu coloquei só um exemplo. Então vocês cuidem, né? Porque a forma como a gente identifica 2 autores, 3 autores, mais de 3 autores, é diferente, tá? Então deem uma olhadinha nessa norma. Aqui eu coloquei também sobre citação direta, o que é citação direta e citação indireta. Então, a citação direta é aquela que vocês acharam um artigo do Barbour aqui, por exemplo, né? Então, Barbour descreveu tal assunto. Isso é uma citação direta, porque eu estou falando do autor, estou falando do ano do autor, né? E a citação indireta é quando eu falo sobre aquele tema que eu li, né, num artigo e trouxe a interpretação e coloquei no meu texto. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ali entre parênteses o nome do autor e o ano, que é de onde eu embasei o meu argumento. Tá? Essa é uma citação indireta, a gente não menciona o nome do autor assim, né? Se a gente for ler, mas se a gente for olhar assim, né, a forma de escrita, ele está ali no finalzinho da frase. Tá? Então, como operacionalizar o que foi discutido hoje, né? Então, após encontrar e ler sobre o tema, né, a gente elabora um desenho. Como eu já comentei para vocês, eu acho muito interessante, assim, quando a gente faz um desenho. Pode ser um desenho do todo, né, da introdução, referencial e metodologia, como pode ser um desenho por partes, né, um desenho da introdução, um desenho do referencial e um desenho da metodologia, principalmente da metodologia, tá? O importante é você entender o percurso da sua pesquisa e lembrar que todo o conjunto de estudo converge para o problema que você propôs, tá? Então, como eu já tinha dito, no projeto de vocês vão ter o título, a introdução, referencial teórico e metodologia. E vai parar aí, tá? Mas, geralmente na entrevista, né,
os professores às vezes perguntam, tá? Vocês acham que o trabalho de vocês tem condições de continuar? Né? Ou seja, a condição de continuar é ir para análise e discussão dos resultados, considerações finais, e isso fechar uma dissertação, né? E aí vocês digam que sim, pelo amor de Deus, vocês não digam que não, hein? Porque aí já complica já complica para você. Então, vocês ali, ó, eu fui com o meu projeto, pessoal, se for dizer do meu projeto de vocês, eu olho ele hoje, eu tenho ele salvo, né? Só para eu ver o que eu escrevia, né? E o negócio é complicado, sabe? E eu me lembro que teve um professor, acho que foi o professor Marco Aurélio na época, que perguntou para mim: esse teu trabalho tem condições de virar uma dissertação? E eu digo: tem sim. Nossa, gente, olha, mas olha, eu fui bem convincente, né? Mas não tinha, né? De jeito nenhum, não tinha. Mas deu ali, né? O argumento acabou passando, né? Aqui eu deixei as referências dos artigos que eu utilizei para falar para vocês dos exemplos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, os artigos estão aqui. Só copiar e colar lá no Google Acadêmico. E aí eu encerro aqui a apresentação, né? Até passei um pouquinho do horário, mas eu espero ter comentado assim minimamente, né, para vocês assim o que eu pretendia, tá? O meu negócio da minha câmera aqui não funcionou, mas eu espero, né, que pelo menos o que eu conversei assim tenha auxiliado vocês, tá? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu vou parar aqui de gravar.